Que a graça e a paz de Jesus, irmãos, sejam abundantes sobre as nossas vidas. Aliás, continue sendo. Como Deus tem sido gracioso para conosco, como Deus nos tem abençoado. E essa mensagem de salvação, ela precisa continuar a ser pregada. É muito interessante que Abraão, quando ele, lá no tempo do Antigo Testamento, ele pôde vislumbrar este Jesus que nós estamos celebrando o nascimento dele. E é interessante que lá no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento falou a respeito da vinda do Messias. Eles vislumbravam pelos olhos da fé a vinda do Messias. E a Bíblia diz que Abraão, pela fé, ele contemplou este Messias. E Abraão foi salvo pela graça. Porque a graça não é do Novo Testamento, a graça é de Deus. E no Antigo Testamento, a graça de Deus também se manifestou salvadora para com os homens. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram e saíram da presença de Deus, esta graça os envolveu. Esta graça os abraçou e Deus tinha um plano preparado para redimir esse povo. Para redimir este homem e esta mulher e redimir a humanidade. É interessante que Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus. Eles estavam com o Senhor o tempo todo. Deus visitava Adão e Eva todas as tardes. Imagine o irmão, qual o nome do irmão? Evandro, Deus abençoe Evandro. Imagina o Evandro todas as tardes ali, o casal, Deus vai visitar o Evandro todas as tardes e pergunta: Evandro, como você está? Que coisa gostosa, não é verdade? E o Evandro bate aquele papo com Deus gostoso. E ao longo de não sei quanto tempo, porque lá no Éden, me parece que era atemporal, não é isso? Essa questão do tempo, da contagem do tempo passou a existir a partir do momento que nós pecamos. Não que Adão pecou, mas que pecamos e fomos separados da glória de Deus. Então, quando isso acontece, o homem é separado de Deus. Mas lá no Éden não existia isso. Lá eles tinham paz, eles tinham alegria, eles tinham a presença de Deus o tempo todo, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus o tempo todo, porque o nosso Deus, ele é Deus relacional. Ele é o Deus relacional. E eu não gosto de dizer um Deus, porque não existe outro. Ele é o Deus relacional. E ele busca relacionar-se com seus filhos. E ali todos os dias Deus se relacionava com Adão e Eva. E Deus deu muitas instruções a Adão e Eva. Deus falou com Adão e Eva a respeito de muitas coisas que eles poderiam fazer. E Deus disse algo a respeito do que eles não deveriam fazer. Na narrativa da criação, tanto no primeiro capítulo do Gênesis, quanto no segundo capítulo do Gênesis, nós vemos isso. Mas é interessante que em dado momento uma rebelião acontece nos céus. E então Lúcifer, que até então era chamado anjo de luz, ele se rebela contra Deus. Ele cria um problema muito sério nos céus, mesmo sabendo que ele não teria a mínima possibilidade de assumir o trono de Deus. E ele se rebela contra Deus e Deus o expulsa da presença dele. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, Satanás já estava na terra, então o usurpador, o mentiroso, ele estava na terra. E ele chega perto de Adão e Eva, isso está narrado em Gênesis capítulo 3, e ele chega com aquela conversa que o diabo chega para todas as pessoas, e ele diz assim, aliás, deixe-me dizer de passagem para os irmãos, que o diabo ele é mestre de contar uma mentira como se fosse uma verdade, e até ele acredita. Parece até algumas pessoas que a gente conhece, né? É muito interessante, né? Ele conta a mentira como se fosse uma verdade. Ele chega para Eva e fala assim, Eva, é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim? Ele fez Eva refletir a respeito do que Deus disse. Ela disse, não. Deus disse que poderíamos comer de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore lá do centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comêssemos, certamente morreríamos. E Satanás então olha para Eva e fala assim, mentira. Ele está falando isso para vocês, porque ele não quer que vocês saibam das coisas e que seus olhos abram. Porque à medida, ou o momento que vocês comerem o fruto que ele proibiu que vocês comessem, os seus olhos serão abertos. E vocês saberão todas as coisas e se tornarão como deuses. Olha, a perspicácia de Satanás. Irmãos, Adão e Eva, eles andaram com Deus em toda a sua existência. Eles caminhavam com Deus o tempo inteiro. Deus os visitava constantemente. Eles tinham um relacionamento íntimo de pai e filhos.
Todos os dias o Senhor estava com eles pessoalmente. Imagine, a irmã, Deus está contigo pessoalmente. Falar de maneira audível ao seu coração, Léa, já pensou? Deus falar ao seu coração de maneira audível. Que coisa extraordinária. E ali estava Satanás lançando a mentira no coração de Eva. Então Eva pegou e comeu o fruto. Deu fruto a Adão. E ambos foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado. Mas o que me chama muita atenção é que eles andaram com Deus o tempo inteiro. E apenas uma palavra, uma mentira dita, como se fosse uma verdade, fez com que eles abandonassem um Deus amoroso e bondoso que os criou, que os alimentava, que cuidava deles o tempo inteiro, que os visitava, que os amava, porque eles quiseram ser alguma coisa. Eles quiseram ser alguma coisa, ou seja, quiseram ser como Deus. A Bíblia diz que mesmo Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E a carta diz que ele é chamado de segundo Adão, porque ele veio sem pecados. Mas onde entra toda essa história da redenção? Quando Adão e Eva pecaram, Deus traçou um plano. Ele disse que o fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ali foi falado a respeito de uma promessa, de um presente que Deus preparou para a humanidade perdida. Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz que Ele nos amou e nos concedeu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele diz, Ele nos concedeu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Estando Adão e Eva mortos nos seus delitos e pecados, ainda rebeldes contra Deus, Deus decidiu. Por isso o amor é ágape, é um amor incondicional. Deus decidiu amar o homem, apesar das circunstâncias. Apesar do pecado que o homem cometeu, Deus decidiu nos amar. Meu irmão, Deus decidiu te amar. Meu amigo, Deus decidiu te amar, independente do quão pecador você é, ou do quão pecador eu sou. Porque diante de Deus não existem pecados pequenos ou grandes. Então, quando Adão e Eva saem da presença de Deus, eles já saíram, mas Deus já tinha um plano, um projeto, para que estes seres humanos pudessem voltar à sua presença. E ali, Ele fez a promessa do seu Filho. Nenhum ser humano teria a capacidade de vir e pagar o preço por esse sacrifício. E os sacrifícios começaram ali com Abel. E Abel morreu por causa disso, por causa da inveja de Caim. Foi o primeiro assassinato. E a humanidade, longe de Deus, ela vem arrecadando muitos problemas, muitas angústias, muitas dores, e um vazio tremendo na sua alma, no seu coração. Vem trazendo para o seu coração um peso terrível, porque se afastou de Deus. Imagine alguém que vivia na presença de Deus e se afasta de Deus porque deseja viver a sua vida. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eu não sei se você sabe ou lembra que palavras são essas, mas meu corpo, minhas regras, te lembra alguma coisa? É basicamente isso. A minha vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Só que a tua vida não é tua, a minha vida não é minha, a nossa vida, quer você queira ou não, a tua vida pertence a Deus. E Deus então traça um plano extraordinário. E Ele vem ao longo de toda a história da humanidade, refletindo Jesus, o que aconteceria na plenitude dos tempos, como diz a Bíblia. Quando Moisés, ele é levantado como o libertador, um tipo de Cristo, lá no livro do Êxodo, Deus chama Moisés para que ele libertasse o povo da escravidão do Egito. Aquele povo estava escravizado há séculos. Eles se afastaram de Deus. Então Moisés chega, eu estou narrando para os irmãos rapidamente a história. Moisés chega e ele ali é usado por Deus para arrancar o povo daquele lugar. Mas uma coisa interessante aconteceu. Todas as pragas vieram, mas a última praga, Deus disse a Moisés, você vai pegar um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem defeitos, você vai imolar esse cordeiro, você vai fazer com que esse sangue vertido seja passado nos umbrais das portas, porque eu passarei à meia-noite. E todas as casas que tiverem a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, o anjo da morte passará por cima, e daí o nome Páscoa, ou passagem, passou por cima. E é interessante que quando o dia amanhece, o pranto tomou conta dos corações dos egípcios, do faraó, porque o filho dele mais novo faleceu. Aliás, mais velho faleceu. Então Israel torna-se livre.
E a liberdade de Israel vislumbrava ou refletia o que aconteceria num futuro, cerca de 1400 anos depois, num futuro, a respeito da vinda do Messias, de um libertador que não tiraria o povo de uma escravidão humana, de uma escravidão de um reino, mas arrancaria o homem de uma vez por todas do reino das trevas e o levaria para a maravilhosa luz de Deus, para a maravilhosa luz de Jesus. O povo então sai do Egito, eles chegam diante do mar, não conseguem enxergar uma solução. Moisés toca no mar, a água se abre, o mar é aberto, eles passam ali pelo mar. Sabia que ali foi o primeiro batismo? Eu acho que aquele povo era batista, mas depois a gente fala sobre isso, né? Primeiro batismo coletivo, eles entraram no mar, e quando eles entraram, meus irmãos, os seus inimigos estavam atrás deles. O Egito, o passado deles estava atrás deles, porque este passado estava perseguindo. Eles queriam continuar escravizando o povo de Deus, mas eles entraram no mar escravos, e eles saíram do outro lado livres. Isso vislumbra o que Jesus faz na vida daqueles que se entregam a Ele sem reservas, daqueles que confiam a Jesus a sua vida e a sua existência. E é muito interessante quando esse povo sai do outro lado, não somente saem livres, mas os seus inimigos são eliminados por Deus dentro daquele mar vermelho. Isso acontece com a pessoa que entrega a vida a Jesus. Os nossos inimigos são eliminados e foram eliminados na cruz. Porque lá na cruz Jesus pregou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras. Fomos sarados, diz Isaías. Jesus ele veio para curar a alma humana e libertar a alma humana da condenação do pecado. Ele veio para mudar a realidade, mudar o destino de uma humanidade que estava fadada não ao fracasso simplesmente, mas à morte. E esse destino do homem para a morte é certo sem Jesus. E ele veio para mudar essa história e dizer ao homem: existe solução para você. Eu tenho a vida eterna, na verdade eu sou a vida. E se você vier a mim, eu estarei em você. Eu mudarei a sua história, darei a você um novo nome, mudarei a sua vida e você habitará comigo para sempre. E é uma promessa de Deus que se cumpre quando Jesus vem, quando Ele nasce para poder mudar a realidade da humanidade. Eu fico pensando, as pessoas deste tempo, elas estão angustiadas, estão tristes, os consultórios psicológicos estão lotados, os consultórios médicos estão lotados, as pessoas estão morrendo de depressão e angústia, quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se as pessoas conhecerem realmente quem é Jesus e o que Ele é capaz de fazer, a realidade de suas vidas serão transformadas. Se você conhecer Jesus e souber quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer por você, e o que Ele fez por você naquela cruz, e o que Ele fez quando ressuscitou por sua causa lá na cruz, você terá a sua vida transformada. Não existe um remédio, não existe um antídoto, a solução. O presente de Deus para o homem afastado dele. Deus é tão bom que Ele dá presente para quem se rebelou contra Ele. Ele vos concedeu vida, estando vós ainda mortos nos vossos delitos e pecados. E Ele envia Jesus como presente de Deus. Sabe por que as pessoas estão presas do passado? Sabe por que as pessoas estão agarradas nas coisas que ficaram para trás? Porque elas estão longe de Jesus. Porque quem está em Jesus vive o presente e vislumbra não o futuro, mas a eternidade com Ele. E isso, irmãos, traz alegria e contentamento para nós. Isso traz satisfação para a alma da gente, sabermos, irmãos, que as nossas vidas não se limitam à respiração nesta terra, não se limitam onde pisamos, o que fazemos ou o que possamos conquistar. A nossa vida é uma vida sem limites em Jesus. Ele nos concede a vida eterna, Ele perdoa os nossos pecados, Ele muda a nossa história, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Ele fez um homem depressivo, um jovem triste, em algum momento da minha vida. E Ele trocou essa tristeza por uma alegria incalculável. Lembro-me que eu andava triste, quando eu tinha 18, 19 anos, eu não queria morrer, mas eu tinha a sensação de morte. Cheguei até a tomar alguns medicamentos de tarja preta, mas não resolveram o meu problema. E eu ficava questionando: Senhor, eu sou crente. Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu sou líder de embaixador do rei. Senhor, eu trabalho na igreja. Por que eu estou assim? E sempre vinha à minha mente: você tem que morrer, você tem que morrer. E todas as vezes que eu procurava na Bíblia uma palavra, sempre vinha uma palavra de morte, como
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Imagina você deprimido, angustiado, triste, sentindo o bafo da morte no seu pescoço. Pois era isso que eu sentia. Achando que não iria acordar no dia seguinte. E você pede a Deus para falar contigo, você lê a Bíblia e ele diz que é preciosa a morte do Senhor dos seus santos. E você abre a Bíblia e ele diz que você realmente tem que morrer. E eu custei entender aquilo. Até que um dia, lendo as palavras de Paulo, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ainda ali uma outra palavra que diz: porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe o que de pior pode acontecer a mim e a você aqui nessa terra? A coisa mais difícil, mais terrível que pode acontecer é só morrer. Nada além disso. E para o crente, a morte é a entrada para a eternidade. Jesus, ele veio para mudar essa história. Ele colocou alegria verdadeira no meu coração. Jesus, ele foi o melhor e maior e mais extraordinário presente que eu recebi na minha vida. Ele mudou a minha alma que estava angustiada, entristecida. E hoje, irmãos, já tive muitos outros motivos para chorar e me angustiar. Mas o Senhor tem sempre me sustentado e me dado a capacidade de levantar a cabeça e seguir em frente. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a terra. Quando pensamos sobre essa narrativa de Jesus, percebemos como Deus vem falando com a humanidade a respeito do seu amor e como ele se manifesta dia após dia a cada uma dessas pessoas. Então Jesus veio, ele nasceu, ele viveu, ele instruiu pessoas, ele falou com homens, ele teve relacionamento com as pessoas. Ele disse: eu amo cada um de vocês. Ele disse à igreja: vocês continuarão fazendo o que eu fiz. E vocês pregarão este evangelho para que as pessoas se convertam e mudem a realidade de suas vidas. E é muito interessante que nesta atualidade, nesse tempo em que vivemos, as pessoas estão angustiadas e tristes porque estão sem Jesus. Porque quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus é feliz. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo, exposta lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria vem logo em seguida. Esse amor de Deus nos envolve de tal maneira que a tristeza é expulsa, ela é arrancada dos nossos corações, ela é retirada das nossas vidas. Jesus muda a nossa realidade, ele nos tira da morte para a vida. E Jesus, ele não simplesmente dá a vida, ele é a vida. E esse Jesus que é a vida promete que habitará no coração, na vida daquele que o receber. Você imagine a vida de Deus morando em você? Que alegria tremenda, que satisfação tremenda, que mudança extraordinária. Tem um hino do cantor cristão que fala: que mudança admirável na vida provei, Cristo minha alma salvou. Lá na igreja a gente gosta muito de cantar esse hino. Cristo minha alma salvou. Quem tem Jesus é feliz. Quem tem Jesus tem coragem. Quem tem Jesus enfrenta os reveses da vida. Quem tem Jesus não se angustia por qualquer coisa. Quem tem Jesus sabe em quem pode crer e em quem confiar. Jesus é o Senhor, Jesus nasceu, Jesus está vivo, está sentado à direita de Deus e Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas há um detalhe muito importante em tudo isso. Ele voltará, mas ele buscará a sua igreja. Ele buscará os seus. Ele buscará aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Ele buscará aqueles que reconheceram que sem Jesus eles não são nada. Aqueles que pediram perdão. Aqueles que foram humildes o suficiente a dizer: Deus, eu sou pecador e preciso do teu perdão e preciso da tua graça. O texto, irmãos, de Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20, ele diz assim: uma instrução de Moisés ao povo. Depois de ele falar sobre as bênçãos advindas da obediência. Invoco hoje, Deuteronômio 30, 19 e 20. Invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, que te apresentei claramente diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção
e da maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Para que viva plenamente tu e extensivo, e a tua descendência, tu e a tua família, tua esposa, teus filhos. A minha oração é que toda a minha descendência, até que Jesus volte, nunca se desvie da presença de Jesus. Eu oro até por aqueles que eu nem conheço que virão, e que talvez nem saberão que eu existi. Eu não sei quando Jesus voltará. A gente quer que ele volte logo, né? E ele diz que esta bênção é extensiva, porque quem está no caminho da vida, ele não apenas recebe vida para si, mas ele leva a vida para aqueles que são seus, para os seus filhos, para a sua descendência. A descendência de quem ama Jesus é abençoada. Os filhos de quem ama Jesus são abençoados. É extensível a descendência. Amando a Deus e obedecendo a sua voz, apegando-te, ó Israel, a Ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento da tua vida, da tua existência. Meu irmão, meu amigo, a tua vida depende de Deus. Depende do teu envolvimento com Deus. E sem Jesus você nunca conseguirá vencer as lutas e dificuldades que você tem travado. Jesus, ele disse que no mundo teremos aflições. Nós não pregamos uma vida de facilidade. Nós pregamos o seguinte: Jesus disse, vamos para o outro lado. Ele não avisou que teria tempestade. Ele só disse que chegaria. Então nós teremos tempestade. Nós teremos dificuldades. Nós teremos lutas. Teremos problemas. Inimigos se levantarão. E a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Inimigos se levantarão. Enfrentaremos obstáculos, precisaremos subir montanhas, precisamos passar por lugares espinhosos. Mas chegaremos lá. Com Jesus chegaremos lá. Ele está conduzindo a história, está conduzindo a minha vida e a tua vida. Hoje nós observamos, quando as crianças estavam cantando, falando sobre a importância de receber Jesus como Salvador, de reconhecê-lo em seus caminhos. As pessoas que não têm Jesus são vazias, e muitos crentes vazios, porque estão longe de Jesus. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que muitos crentes, muitos membros de igreja estão vazios, porque não estão se envolvendo com Jesus. Estão vazios porque não leem a Bíblia, porque não oram, porque não têm comunhão profunda com Deus. Nós precisamos nos envolver com Jesus intensamente, profundamente e constantemente. Como precisamos nos envolver com Jesus? Intensamente, profundamente e constantemente. Guardem isso. Se vocês guardarem isso do dia todo, eu ficarei muito satisfeito. O meu envolvimento com Jesus precisa ser profundo, intenso e constante. A Bíblia diz, escolha a vida. E é interessante que João 14,6, Jesus ele fala, eu sou a vida. Ele diz, escolha o caminho da vida, eu também sou o caminho. E eu sou a vida, e sou a verdade. Então é verdade. A vida está em mim, disse Jesus. E se você quiser vida verdadeira, você precisa recebê-lo em seu coração. Precisa convidá-lo para ser o teu único e suficiente Salvador. E Ele mudará a sua história. Ele transformará a sua vida. Ele mudará a sua realidade. Ele tirará você da morte e te colocará na vida. Quantas pessoas estão mortas vivas? Andam por aí, mas são cadáveres ambulantes. Quantas pessoas? Hoje estava olhando aqui na Rua Teresa, tentando olhar para o rosto de cada pessoa. Você vê até algumas pessoas mais sorridentes, não é? Algumas esposas que acham dinheiro que ficou guardado, felizes, né? E assim, depois a gente conta a história. Mas quantas pessoas, quantas faces entristecidas e angustiadas. O que está acontecendo com essa gente? O que acontece com essas pessoas? Nós estamos vivendo no Natal e as pessoas estão preocupadas em comprar presente. Estamos vivendo no Natal e as pessoas estão preocupadas em ajeitar a casa, em enfeitar. Mas onde está o verdadeiro sentido do Natal? O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Ele nasceu. Isso mudou a história da humanidade. Ele é um marco na história da humanidade. Quer as pessoas queiram ou não. Jesus nasceu e ele precisa ser lembrado. As pessoas precisam conhecer quem é esse Jesus. Nós fomos lá na Turquia, eu falei hoje pela manhã, e lá não podemos falar de Jesus. Não podemos compartilhar Jesus. Lá eles não celebram o Natal.
Eles não têm essa alegria que temos em celebrarmos o nosso Salvador. E é muito interessante quando pensamos sobre a questão da redenção, porque a redenção era o que acontecia com o escravo. Era uma visão greco-romana. E isso acontecia com o escravo quando ele era comprado para ser alforriado, para receber a liberdade. E a Bíblia diz que Jesus nos redimiu dos nossos pecados. E o que é a redenção? Nós somos comprados para a liberdade. E Paulo diz, é para a liberdade que vocês foram chamados. Somos livres em Jesus, irmãos. Ele nos libertou da morte e da condenação do inferno. Nós somos livres da lei, do pecado, da morte, diz a carta aos Romanos. Ele nos libertou desta garra terrível do diabo. Não somos mais destinados à morte, mas muitos ainda estão destinados à morte eterna. E a morte eterna não é fim. A morte eterna é sofrimento eterno. A palavra morte significa separação. É a separação eterna da presença de Deus. A separação eterna da glória de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que nem olhos viram, 1 Coríntios diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No versículo seguinte ele diz que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e Paulo estava falando naquela época, ele diz, é Jesus. E ele diz que ele revelou isto a nós pelo Espírito. Ele se revelou a mim e a você pelo Espírito. O Senhor Jesus nos salvou. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus preparou Ele mesmo, para mim e para você como presente. Ele preparou Jesus para mim e para você como presente. Não só para mudar a nossa história aqui, mas para mudar a nossa realidade eterna. Para nos tirar da morte e nos dar a vida. Para nos tirar da morte e nos dar a vida. Deus enviou Jesus para isso, para mudar a realidade do nosso destino final. E se você fosse embora hoje, morresse hoje, onde você passaria a eternidade? Hebreus 9:27 diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois dessa morte o juízo. Não existe reencarnação. É bíblico. Não existe purgatório. É bíblico. Está ordenado ao homem morrer uma vez só. Depois dessa morte vem o juízo. Mas o juízo é o seguinte. João 3,18 diz que aquele que crê não entrará em condenação. Mas o que não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Esta é a condenação. E quando a gente tem Jesus como Salvador, nós temos a plena certeza de que estamos salvos. Mas muitas pessoas estão depositando a sua confiança na religiosidade, acreditando que depois da morte, eles terão algum tipo de chance para mudar a sua realidade. Não terão. Não terão. Não há salvação fora de Cristo. Não é fora da igreja. Fora de Cristo. A igreja não salva. É Jesus quem salva. A igreja romana diz isso. Não há salvação fora da igreja. Sim, há salvação somente em Jesus. A igreja é um instrumento para pregar essa palavra de salvação. Mas não há salvação fora de Cristo. E as pessoas estão baseando a sua vida e a sua eternidade em coisas terrenas. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, imutável. Ela diz que existe o inferno e existe um lago de fogo. A Bíblia diz que haverá uma condenação eterna e uma separação eterna dessas pessoas da presença de Deus. Eu acredito na Bíblia. Se a ciência disser que a Bíblia está errada, eu fico com a Bíblia. Se quiserem provar que a Bíblia não está certa, eu continuo com a Bíblia. Ela é a palavra de Deus imutável. Ela é o princípio pelo qual vivemos. Ela é o próprio Cristo, o Logos de Deus. Esta palavra é que pode mudar a realidade da sua vida. Se você reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador e o convidar para entrar. Existem duas histórias da Bíblia muito interessantes, já estou concluindo. A primeira história é de um jovem rico, bem-sucedido.
E essa história está narrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18 a 24. E diz que esse jovem rico chegou e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: sabes os mandamentos? Ele não fez uma pergunta, ele afirmou: sabes os mandamentos? E o rapaz respondeu: sim, desde a minha mais tenra infância, eu sei, não matarás, não adulterarás, honrarás teu pai e tua mãe. Jesus falou: muito bem, mas te falta uma coisa. E por que Jesus disse te falta uma coisa? Porque Jesus sabe onde está o nosso tesouro. E onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E Jesus sabia que o coração daquele rapaz estava nas suas riquezas. Jesus então disse: vai, pega tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. O texto diz que esse rapaz ficou triste, muito triste, e foi embora cabisbaixo. Jesus então disse: é muito interessante. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é apenas um rico com dinheiro, mas alguém que tem qualquer coisa como prioridade que não seja o Senhor. Jesus ele ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, nos tornamos as pessoas mais ricas dessa terra. Mas esse jovem, ele rejeitou a verdadeira riqueza. Ele rejeitou o próprio presente de Deus. O Deus vivo encarnado estava ali falando com ele. E ele rejeitou a salvação. De modo contrário, numa outra narrativa, nós vemos ali a história de Zaqueu, o publicano, o coletor de impostos. A Bíblia diz que Zaqueu era mais ou menos da estatura do irmão Carlos Marcos. Não, ele era menorzinho. Né? Fica dando liberdade. E aí, irmãos, Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria por ali. Zaqueu então corre. Ele era coletor de impostos, ele era um homem mal visto pelos judeus, porque como se ele fosse um traidor dos judeus, porque ele trabalhava para os romanos. Mas Zaqueu não estava nem um pouco preocupado em subir numa sicomoreira brava, numa árvore cheia de espinhos. E naquela época o homem não usava calças. Zaqueu então, no esforço terrível e tremendo, ele sobe naquela sicomoreira e fica aguardando Jesus passar. E ele fica lá de cima. Eu não sei se as pessoas riam dele, porque ele era baixinho. Imagine, Zaqueu tentando subir naquela árvore. Ah lá, o coletor de impostos, está vendo, bem feito, ficou agarrado lá no espinho. Ele não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas estariam falando dele, se criticariam, se falariam que ele era pequeno, que ele estava arranhado. Ele não estava nem um pouco preocupado. Ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Ele queria experimentar aquele momento, mesmo que fosse olhando por cima. Então, quando Jesus passa naquele lugar, Jesus olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Eu quero ir para a sua casa, eu quero repousar na sua casa, eu quero estar na sua casa hoje. Eu quero dormir na sua casa hoje, eu quero estar com você. Zaqueu, ele falou assim: mas Senhor, tem muitos espinhos aqui, eu não tenho como descer. Se o Senhor esperar um pouquinho, tiver alguém para me ajudar. Foi isso que Zaqueu fez. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Ele desceu correndo. Eu fico tentando imaginar Zaqueu descendo correndo da árvore, daquele lugar cheio de espinhos. Ele estava nem um pouco preocupado se sairia dali arranhado. Significa que quando você quer ter um encontro com Jesus, não importa o que os outros vão falar, não importa a opinião das pessoas, não importa que você tem que enfrentar espinhos, se você tem que subir em árvores bravas, se você tem que subir montanhas, não importa, o que importa é estar com Jesus. Não há nada mais precioso, mais extraordinário para nós seres humanos do que estarmos com Jesus. E Zaqueu entendeu isso, ele desceu depressa, diz o texto de Lucas 19, de 1 a 10, ele desceu depressa. E no momento que Zaqueu desceu apressado, as pessoas começaram a murmurar e começaram a falar assim: está vendo? Ele vai para a casa de publicanos, ele vai para a casa de pecadores. E sabe por que Jesus foi para a casa de Zaqueu, o pecador? Porque Jesus ele quer habitar as casas dos pecadores. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus ele quer entrar na sua casa. Jesus ele quer entrar na casa de cada ser humano que abrir a sua porta e o convidar para banquetear com ele.
Tomar assento à mesa não é qualquer pessoa que toma assento à mesa com a gente. Na sua casa você não convida qualquer pessoa para almoçar, jantar ou tomar um café contigo. E na verdade Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. Dali já começou a nascer os pequenos grupos, tem sempre comida, coisa de crente, né? Jesus ensinou isso. E então, meus irmãos, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele entrou na casa daquele pecador, porque ele queria estar com aquele homem, porque Jesus ele busca relacionar-se com os pecadores. Ele quer estar com pessoas que precisam dele. Ele mesmo disse que os médicos, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os que precisam de médicos. Ele veio para os doentes, ele veio para os necessitados, ele veio mudar a realidade daqueles que realmente precisam dele. E Jesus então vai à casa de Zaqueu. Ele entrou naquela casa, na casa do pecador, e ele vai hospedar-se lá. Sabe o que acontece quando a gente recebe Jesus como Salvador? Ele se hospeda na vida da gente. Ele mora na vida da gente. Ele diz em Mateus 28, 20, eu estarei com vocês todos os dias. Quantos dias Jesus estará conosco? Ele prometeu isso. Eu estarei com vocês todos os dias. E por isso quem tem Jesus não vive angustiado. Quem tem Jesus não vive preocupado. Quem tem Jesus descansa nele. Quem tem Jesus tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quem tem Jesus tem a paz que excede todo entendimento. Jesus nos encoraja, nos fortalece, nos faz voar como asas de águia. Até quebrar o bico, a gente quebra, né? Ele nos faz crescer, ele nos faz avançar. Irmãos, 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E João mesmo diz que Deus é amor. Esse amor de Deus dentro de mim tira todo o medo que eu tenho, mas não é medo do futuro, é medo do que será depois da morte. O que acontecerá comigo depois da morte. Eu sei, eu tenho convicção, e você, meu irmão, também, que quando fecharmos os olhos aqui, estaremos com Jesus no céu. Isso, irmão, será grande glória para nós. Que coisa extraordinária é ter Jesus como Salvador, ter a certeza da vitória, ter a certeza de que esse mundo, irmãos, para nós é apenas uma passagem. E por mais que soframos aqui, a nossa vida se limite a 100 anos, 110, como eu tenho acreditado que eu irei com saúde e vida longa. A eternidade, irmãos, será para sempre. Lá, irmãos, na eternidade não teremos mais tristeza, nem dor, nem gemido, nem angústia. Não existirá mais a morte. Estaremos com Jesus para sempre, e Ele será a vida para nós, para sempre. Ele é a vida na minha vida. E quando Jesus está na sua vida, a sua realidade muda. Nesse mês de dezembro, onde celebramos o Natal de Jesus, onde colocamos nossos pensamentos em tudo que Jesus fez por nós, que possamos entender que Ele não veio apenas para uma vez por ano celebrá-lo. Ele veio para mudar o destino do homem que estava destinado à morte eterna e para dar a este homem, se ele se arrepender, a vida eterna. É isso que Jesus faz. Ele dá a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti mesmo como Senhor e que tenham como Salvador das suas vidas. Somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram em Romanos e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nessa noite você pode ter vida eterna. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Não sei se os meninos da música estão aí. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode receber este presente precioso que Deus preparou para você. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você observar um pouquinho antes o que o texto diz, ele fala que os governos deste mundo, os governantes deste mundo não compreenderam Jesus. Porque se eles entendessem a missão de Jesus e o que ele veio fazer, eles não teriam crucificado o Filho de Deus, diz o escritor da carta aos Hebreus. Da carta aos Coríntios, Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus preparou Jesus. Não é simplesmente algo que acontecerá. Ah, Deus tem preparado para você grandes bênçãos. Deus tem preparado para você prosperidade. Deus tem preparado para você cura. Tem sim, eu creio. Mas esse texto ele fala de salvação. E Deus preparou esta salvação para você. Ele preparou o perdão para você. Basta que você se arrependa e o reconheça em todos os seus caminhos. Eu gostaria que você orasse a Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, falar com Jesus. Perceba o quanto Deus te ama. Como Deus, Ele é bondoso com você.
Lembre que Deus enviou Jesus para poder mudar a sua realidade, a minha realidade, e nos tirar da condenação e nos dar a vida. Ele nos concedeu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele não exigiu nada antecipado de nós. Ele disse: venham os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele disse: venham do jeito que vocês estiverem, porque se você vier do jeito que você estiver, Jesus vai mudar a sua realidade, Ele vai mudar a sua história. Sabe, irmãos, uma coisa que conforta e consola meu coração: há 4 anos, o meu pai, ele foi promovido por Deus. Ele foi morar no céu, foi estar com Jesus. Minha sogra, 2 anos, quase 3, né? Quase 3. E de vez em quando eu lembro demais. Aliás, eu lembro sempre deles, mas eu lembro muito do meu pai, um homem de Deus. Mas sabe o que conforta meu coração? É porque este, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, habita em mim. E ele habitava no meu pai. E naquele grande dia, eu poderia estar lá no céu com ele, porque ele tinha Jesus como Salvador e era um homem de Deus. Não o terei como pai, o verei como irmão, mas ele estará lá no céu e ele está lá com Jesus. E em nós há essa divina esperança, essa extraordinária esperança de que a morte não é o fim para nenhum de nós, se tivermos Jesus como Salvador e Senhor. Ele muda essa realidade. Até o medo de morrer Ele muda, porque nós sabemos qual é o nosso destino. Você sabe para onde você vai? Quantos aqui tem seu nome escrito no livro da vida? Levanta a mão para eu ver. Amém, amém. O meu nome está escrito no livro da vida. E o seu? Em quem você tem depositado a sua confiança? Talvez você traga seus filhos para participarem da cantata. Talvez você traga seus filhos para participarem das atividades da igreja. Mas a Bíblia diz que você tem que instruir o menino no caminho, você tem que andar junto. Se ele não ver em você o exemplo, ele não fará. Ele tem que fazer o que você faz, ele tem que viver como você vive. E talvez você veio aqui hoje porque seu filho veio se apresentar. Mas o seu filho está dizendo para você: pai, mãe, eu quero que você receba Jesus. Eu quero que você reconheça Jesus, porque eu quero Jesus, mas eu não sei como fazer. É você quem vai ensinar o caminho ao seu filho. É você quem vai ensinar o caminho à sua filha. É você quem vai guiar a sua família. Jesus está aqui hoje. Ele quer te salvar. Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer fazer com que você, que estava morto, triste, angustiado, abatido, possa receber dele vida, e vida com abundância. Tem alguém nessa noite que precisa desse Jesus? Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Nós vamos cantar esse louvor: Jesus Cristo mudou o meu viver. E você vai orar a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus mudou o seu viver? Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E Ele não muda só aqui nessa terra, não. Ele muda para sempre. Diferente hoje é o meu coração. Seu coração é diferente? Fica de pé, vamos cantar juntos. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O mundo fala de amor, mas Jesus é amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente. Pois Cristo deu-me seu amor. Você quer
que a sua vida seja mudada, seja transformada? Entrega a sua vida a Jesus. É o mais extraordinário plano de vida, é o melhor projeto, é o seu melhor e maior investimento. É reconhecê-lo como teu único e suficiente Salvador. Ele mudará a sua realidade. Se você escolher Jesus, Ele mudará a sua vida para sempre. Ele vai definir o seu destino na eternidade. Você não irá para o inferno, não irá para a destruição eterna, mas viverá com Ele para sempre e sempre. Você terá uma alegria que o mundo não sabe, que ele não conhece. A dor, a angústia, a tristeza, os gemidos, as dificuldades da vida jamais te afastarão de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois em todas estas coisas somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus me amou, Ele me redimiu, Ele pagou o preço por mim e por você. Basta você dizer: eu quero este presente, eu quero este Jesus, eu quero esta alegria, eu quero perdão para os meus pecados. Pastor, eu quero saber o que é isso. Então basta você levantar-me suas mãos. Eu quero descer para orar com você e está entregando a vida a Jesus agora. Zaqueu, irmãos, ele não ficou esperando Jesus fazer apelo, não. Ele desceu depressa, ele correu, ele foi para Jesus, ele foi em direção a Jesus, ele enfrentou os espinhos, ele enfrentou as críticas, ele enfrentou as pessoas, ele enfrentou a sociedade, ele enfrentou os críticos, mas ele disse: nunca mais eu viverei sem Jesus. Eu quero Jesus na minha vida para sempre. Você é essa pessoa? Você quer Jesus na sua vida para sempre? Levante uma de suas mãos, por favor. Eu quero orar por você. Amém. Mais alguém deseja ter Jesus na sua vida para sempre? Reconhecê-lo como seu único suficiente Salvador? Amém. Glória a Deus. Há mais alguém que deseja reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos, por favor. Eu quero que os irmãos que estão próximos, aos irmãos que estão levantando suas mãos, que possam chegar perto e vir com eles aqui à frente. Eu quero orar por você que levantou sua mão. Eu quero orar por sua vida. Dá um passo aqui à frente, vamos orar juntos. Pastor, por que a gente tem que ir à frente? Porque a gente precisa dar a nossa pública profissão de fé. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu quero. Zaqueu desceu depressa, ele correu depressa. E tem uma versão mais antiga que diz que ele recebeu Jesus gostoso na casa dele. Ele recebeu com alegria na casa dele. Então receba Jesus com alegria na sua casa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está afastado. Talvez você tenha sido membro desta ou de qualquer outra igreja, está afastado da comunhão da igreja, está afastado da comunhão da igreja, está afastado de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Como você pode ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com o corpo? Não é verdade? Você precisa ter comunhão com Deus. Levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Quero orar por sua vida. Está entregando a sua vida a Jesus? Vem aqui na frente para a gente orar. O Alexandre está entregando a vida dele a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Mais alguém que está entregando sua vida a Jesus? Eu queria que os irmãos pudessem, os homens viessem dar um abraço aqui no Alexandre, recebendo o Alexandre, dizendo: Alexandre, você é bem-vindo na nossa igreja. Vem cá, dá um abraço nele. Há mais alguém que quer que Jesus mude o seu viver? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por sua vida. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Tem mais gente. Tem mais gente. Amém. Irmãos, a mãe do Alexandre, a dona Wanda, está recebendo Jesus como Salvador. Irmãos, Jesus quando salva, Ele salva a família, Alexandre. Glória a Deus. Você pode vir também, tem espaço para você. Jesus quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. Então vem cá, vem depressa como fez Zaqueu. Corre, não importa os espinhos, o que as pessoas vão falar. Vem para Jesus, vem para Ele. Hoje é o dia de salvação. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Eu quero pedir às irmãs que tem um abraço aqui na dona Wanda. Vou pedir às irmãs que dê um abraço aqui na dona Wanda. As irmãs mais jovens, as irmãs já mais experientes. Digam: dona Wanda, obrigado, seja bem-vinda aqui à sua família. A segunda igreja é a sua família agora. Você não tinha uma família que pertencia à segunda igreja, e a família se pertencer em Petrópolis. Ela é a sua casa, ela é a sua família. Meus irmãos, mas tem mais gente. Tem mais gente que levantou a mão. Levanta a sua mão de novo, eu quero saber quem você é. Onde você está? Pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você.
Você é membro da igreja, viu alguém levantar sua mão? Chega pertinho e diga: eu vou lá na frente com você, eu estarei com você. Agora eu peço aos irmãos que vieram junto para vocês cuidarem. Eles vão precisar que vocês vão à casa deles, vocês orem com eles, vocês liguem, que anotem seus nomes, porque eles não podem vir aqui à frente, só vir aqui à frente. Eles precisam ter seus nomes anotados, Carlos Marcos. Eles precisam ser visitados, discipulados, estudar o Evangelho de João, precisam ser tratados, se tornarem membros, discípulos e ganhadores de almas para Jesus. E eu sei que vocês serão. Há mais alguém? Eu vou encerrar. Eu quero fazer um segundo convite. Você que é crente, que ama Jesus, mas está com seu coração quebrado por algum motivo, está com seu coração machucado por algum motivo, e tem deixado de ser útil a Deus como precisa ser, mas você entendeu no dia de hoje que o Senhor tem te chamado para essa obra, Ele quer usar a sua vida. Então deixa para trás as coisas que ficaram, vamos seguir para o alvo. Então vem cá na frente que eu quero orar com você. Você que está dizendo: pastor, eu sou cristão, eu amo a Jesus, eu venho à igreja, mas eu quero ter uma vida mais profunda com Deus. Eu quero viver o que Jesus tem preparado para aqueles que o amam, e eu quero que Jesus esteja usando a minha vida com poder. Eu quero ser um instrumento para levar salvação aos perdidos. Então vem cá na frente para você orar comigo. Irmãos, eu já estou aqui, porque se eu fizer o convite e não estiver, eu serei mentiroso, né, pastor? Mas eu já estou aqui. Se você quiser vir também, vem junto. Diga: Deus, eu estou aqui, estou à sua disposição, estou disponível. Terceiro convite: pastor, eu tenho pessoas no meu trabalho que eu oro e desejo que elas sejam salvas. Quero que meu marido seja salvo, quero que meus filhos sejam salvos, minha esposa seja salva. Então quero convidar você para vir aqui à frente também. Quero convidar você para vir aqui à frente também. Eu quero orar com você. Você que está orando por alguém, pela salvação de alguém, eu quero que você venha aqui à frente também, porque você quer que essa pessoa receba Jesus. Você quer que essa pessoa reconheça Jesus. Você quer que essa pessoa seja salva. Você é sal e luz dentro da sua casa. Você é sal e luz do seu trabalho. E você quer que essa pessoa conheça Jesus como Salvador. Então vem cá na frente. Nós vamos orar juntos. Vamos falar com Jesus. Tem mais alguém aqui que entregou a vida a Jesus? Só para eu saber. Amém. Alguém que está afastado, está se reconciliando com Jesus e com a igreja de Jesus hoje, levanta sua mão, por favor. Eu quero orar com você. Há alguém? Então nós vamos orar. Nós vamos orar. Jesus, eu te louvo pela vida do irmão Alexandre. Hoje um homem de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Te louvo pela vida da irmã Wanda, mulher de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Senhor, abençoe os teus filhos, dando-lhes sabedoria, enchendo-os, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, dando-lhes a capacidade de levarem este amor àqueles que estão perdidos. Senhor, que eles sejam grandes ganhadores de almas, que sejam pessoas, instrumentos poderosos nas tuas mãos. Cuida, Senhor, dos seus corações. Ajude-os, Senhor, das suas dificuldades. Abençoa a tua igreja que está disposta a cuidar de cada um deles. Guarda, Senhor, os teus servos que nesta noite também se levantam, pedindo ao Senhor pelos seus familiares, pela salvação do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, dos colegas de trabalho, dos familiares. Jesus, toca em cada um, abençoando, protegendo, sustentando, dando sabedoria, que a luz de cada um de nós brilhe de maneira que ofusque o pecado, ofusque as trevas. Senhor, usa a vida do teu povo com poder. Muito obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado pela mensagem pregada pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor, pelo presente, pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça e por tua misericórdia. E nós queremos louvar o Senhor, a bondade de Deus. Queremos louvar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez conosco. Nos abençoe, nos sustente, nos dirija e usa-nos para a tua glória. E, Senhor, que os teus filhos contem esta bênção de salvação em pouco tempo e digam: ele veio, entregou a vida a Jesus, ela veio, entregou a vida a Jesus. E eles possam ser instrumentos do Senhor no momento do batismo e testemunharem que não podemos desistir de orar por aqueles que amamos. Usa-nos e sustenta-nos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. Carlos Marcos, podemos cantar a bondade de Deus? Irmãos, me perdoem,
Mas estou tão à vontade aqui com os irmãos, está tão gostoso, né? Eu quero cantar a bondade de Deus. Vamos ficar de pé e cantar a bondade de Deus? Que bênção, irmãos. Enquanto estivermos cantando esse cântico, pastor, vamos fazer a entrega dos dízimos e ofertas? Podemos? Amém, amém. Então, enquanto estivermos cantando a bondade de Deus, vamos também fazer a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas nesse momento. Bondade de Deus. Cante esse louvor porque você é alvo dessa bondade de Deus. Nós somos alvo desta bondade.